É isso que o nosso Jesus faz. Porque você não pode ficar preso ao diagnóstico do médico. Porque existe aquele que é médico dos médicos. E a última palavra sempre vai ser a dele. A última palavra sempre vai ser a dele. Diga para a pessoa do seu lado, a última palavra sempre vai ser a dele. Não se preocupe. Pode ser mudado. Não, mas fala como profeta para a pessoa. Não se preocupe. Pode ser mudado. Deus é aquele que reescreve a história, frustra os médicos e dá uma tremenda dor de cabeça para o diabo. Amém? Queridos, Isaías, capítulo 7, versículo de 1 ao 7, de 10 ao 14, diz o seguinte: sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém e pelejaram contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Semana passada eu preguei que nós estamos em guerra, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu quero dizer que Jerusalém é você. E assim como aquele rei da Síria, o rei de Israel, não puderam sobressair sobre Jerusalém, e a palavra diz que não prevaleceu contra ela, eu quero profetizar que o que você está passando, o que levantou contra você, não vai prevalecer contra você, não vai prevalecer contra você, assim como aconteceu com Jerusalém, vai acontecer com você também. Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais, o coração do povo, como se agita árvores no bosque como o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora saí, tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do arqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: acautelai-vos, aquieta-te, não tema, nem desanime o teu coração. Eu quero liberar essa palavra para você. Acautelai-vos, aquieta-te, não temas, nem desanime o seu coração por causa do que você está passando, por causa dessa situação que você está vivendo, por causa dessas pessoas que estão se levantando contra você. Não se preocupe com o ardor do que está levantando contra você, porquanto a Síria resolveu fazer mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-los e conquistemo-los para nós, façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Quando um profeta quer liberar isso sobre a sua vida, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá aquilo que está chegando aos seus ouvidos. Versículo 10: e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Versículo 14: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Nesse dia o profeta liberou uma palavra: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Essa palavra percorreu por milhares de anos, chegou a uma cidade chamada Nazaré. Ali se encontrava uma jovem, uma despojada. O anjo aparece para ela e diz: agraciada és em todas as mulheres, bem-aventurada és. Ela não reconheceu aquela saudação,
Mas o anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E ela chegou e falou: que se cumpra a palavra do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. A mulher fica grávida do Espírito Santo. Um menino nasce. Esse menino, ele cresce, a palavra diz que ele cresce em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse menino, aos 12 anos, os pais sobem a Israel para a festa de Pentecostes, tabernáculos. E lá esquece esse menino fica na casa, no templo, debatendo com os sacerdotes, com os doutores da lei. Todos ficam impressionados com esse menino. A mãe e o pai chegam assustados, falou: por que você fez isso conosco? Ele diz: acaso não era para eu estar na casa do meu pai? Esse menino volta para Nazaré e começa a crescer. Ele cresce, torna-se um homem. Quando chega aos seus 30 anos, ele vai ser conhecido diante dos homens. João Batista chega para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João e Tiago escutam aquilo de João Batista e começam a seguir Jesus. Daqui a pouco Jesus traz mais outros discípulos para perto dele. Ele é convidado para estar numa festa em Caná da Galileia. Ele entra nessa festa, a festa acaba o vinho. Maria chega e diz para ele: o vinho acabou. Ele diz: ainda não chegou a minha hora. Mas Maria vira e fala assim: faça tudo que ele vos disser. E quando a pessoa obedece e se caminha na palavra, e acredita na palavra, se move na palavra, milagre vai acontecer. Ele chega e fala assim: pega das talhas que são usadas para lavar os pés dos convidados, e traga aqui, vire água dentro delas, as que estão vazias, vire água. Quando há obediência, o milagre acontece. O que acontece? A água se torna em vinho. Leva ao mestre Sala. O mestre Sala falou assim: como você deixa o melhor vinho para o final? Ei, eu quero dizer para você, o melhor vinho está separado para o final. Você bebeu o vinho, está achando que esse vinho é bom. Ei, tem um vinho melhor te aguardando. Tem um vinho melhor chegando para você. E a palavra diz que ali ele começa a manifestar os milagres dele. Ele começa a manifestar cura. Pessoas são curadas através do toque dele. Pessoas são curadas ao tocarem nas vestes deles. Leprosos são limpos. Cegos têm os seus olhos abertos, voltam a tornar a ver. Paralíticos levantam e começam a andar. Uma pessoa chamada Lázaro, depois de 4 dias, volta à vida. Mas não para, porque tem um propósito. Ele não vem somente para curar pessoas naquele momento. Ele não vem só para curar pessoas naquele período que ele ficou na terra, não. Ele tem um propósito maior. O objetivo dele é subir numa cruz, porque ele não quer curar pessoas somente num período. Ele quer curar pessoas naquele período. Ele quer curar pessoas em 2000. Ele quer curar pessoas em 2020. Ele quer curar pessoas em 2023. Ele quer curar pessoas em 2024. Mas para isso ele precisava pagar um preço. Ele sobe até aquela cruz, e ele fala: até telestai, está consumado, totalmente pago. Pai, eu entrego a ti o meu espírito. O sangue dele é derramado naquela cruz. Os soldados pegam, furam a lateral dele, só sai água. E aí vem um terremoto. O véu do templo é rasgado de cima a baixo. José de Arimateia pega ele, desce ele daquela cruz, leva até um sepulcro, ele nunca foi usado, coloca ele naquela cruz, rolam-se uma pedra, fecha o sepulcro, lacram com cordas e colocam o selo de Roma. A corda não foi cortada, a corda foi estourada, porque o poder de Deus estourou aquela corda. Os soldados saem correndo, assustados.
No outro dia, Maria vai até o sepulcro, está aberto. Ela olha lá dentro, ela não encontra nada. E ela começa a chorar. Chega uma pessoa do lado dela, ela acha que é o jardineiro. E o jardineiro fala assim: ei, me diga onde colocar o corpo do meu mestre. E aí ele fala: Maria, por que choras? Ela reconhece a voz e fala: Rabone. E aquele que estava morto ressuscitou para estrear uma nova era, uma nova história, um novo momento, porque as portas do inferno não podem mais prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. As portas do inferno não há resistência. Haverá luta, haverá, mas nós iremos vencer. Então acontece que Acabe se encontra numa situação, num momento de desespero, num momento de grande aperto, cercado pelo rei da Síria e pelo rei de Israel. O que mais causou dor a Acabe é porque uma das partes que levantaram contra ele eram os seus próprios irmãos, o reino do norte. Depois da morte de Salomão, 930 anos antes de Cristo, houve uma divisão no reino. 10 tribos formaram o reino do norte, chamado Israel. 2 tribos, Benjamim e Judá, formaram o reino do sul, chamado Judá. E o reino do norte, os irmãos, os próprios sangue, se levantam contra para tentar subjugar, escravizar aqueles que eram seus irmãos, filhos de Jacó, filhos de Israel. Eu imagino a dor que causou no coração de Acabe. E às vezes você está passando por essa dor. Pessoas que eram da sua própria casa, como Davi diz: aquele que sentava na minha mesa me traiu. E você se encontra angustiado, aflito, triste. Você diz: eu depositei toda a minha confiança, eu entreguei anos da minha vida em prol dessa pessoa, eu deixei de viver a minha vida em prol dessa pessoa, e olha só o que eu recebo. Se levantou contra mim, está levantando inverdades ao meu respeito, está me expondo. Foi isso que Acabe sentiu. Mas Deus vira para Acabe e diz: não se preocupe. Levantaram contra Jerusalém, mas a palavra diz: não prevalecerão. A dor pode estar te consumindo, mas eu quero dizer para você: essa dor não vai te consumir, essa dor não vai prevalecer, você não vai ficar nessa prisão, você vai sair dessa prisão, porque tem muita coisa boa te aguardando em 2024, tem uma vida plena, uma vida liberta, uma vida transformadora que você precisa viver em 2024. Pare de olhar os inimigos que se levantam contra você, porque eu quero dizer para você: os inimigos, sejam eles humanos ou sejam eles espirituais, vão cair diante de você e vão ficar prostrados. Vão cair diante de você e vão ficar prostrados. Não faça então aliança com outra pessoa, a não ser com Deus. Não deixe Deus como segunda opção ou como última opção. Nesse momento de desespero, nesse momento perturbador, a palavra diz que eles estavam como árvores quando são agitadas pelo vento. Lembra quando há uma tempestade? Você começa a ver como é que as árvores ficam. O bambu fica quase se inclinando. Acabe entra em desespero, e olha só o que Acabe fez. 2 Reis, capítulo 16, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Acabe enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou o teu servo, sobe e livra-me no poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levanta contra mim. Versículo 8: tomou Acais a prata, o ouro que se achava na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei de Israel.
Acabe entra em desespero. O que Acabe fez? Procurou o rei da Assíria para livrar do rei da Síria. Ele trocou a proteção de Deus pela proteção de um homem. O que acontece quando você entra em desespero, quando você não consegue enxergar direito, quando você não para, respira, e você é envolvido pelas suas emoções, envolvido pelo aquilo que você vê, você vai permitir que qualquer coisa governe a sua vida. Quantas pessoas que no momento de desespero permitem que qualquer coisa governe a sua vida? Entram em desespero, vão permitir que um agiota governe a sua vida, porque você vai ficar escravo. O que Acais disse aqui, ó? Eu sou o teu servo. Quando você deixa de confiar em Deus, quando você deixa de acreditar na palavra, quando a sua confiança não está em Jeová Rafá, você vai permitir que um rei da Síria qualquer, um homem imundo, um homem ímpio, um homem que não tem princípio governe sobre você. Deus está dizendo, pare de entregar o domínio da sua vida na mão daquele que não pode trazer a resposta que você precisa. Somente eu posso trazer a resposta que você precisa. Somente eu posso mudar a sua vida. Somente eu posso mudar a sua história. E além de permitir que qualquer um governasse a vida de Acabe, ele pega o que é sagrado, o que é sobrenatural e abre mão dele. Ele pegou a prata e o ouro que estava na casa do Senhor e o que estava também na casa dele, que era recursos dele que Deus havia abençoado, e ele manda para o rei da Síria procurando socorro. Deus em nenhuma maneira pediu ouro, pediu prata. Deus em nenhuma maneira, se você procurar a Bíblia toda, pediu recurso nenhum para livrar ninguém das mãos de ninguém, porque Deus não precisa disso, porque Ele é o próprio ouro, Ele é a própria prata. Quantas pessoas que se encontram em situação, que estão abrindo mão daquilo que é sagrado, que é a sua própria fé, a sua própria confiança em Deus, e entregando aquilo que é sagrado na mão daquilo que é profano, confiando mais na sabedoria humana do que acreditar no poder do Espírito Santo. Mas pastor, ele é o bambambam na área. Ei, quem criou, quem formou o bambambam foi ele, foi Deus. Então ele não é o bambambam. O bambambam é aquele que formou ele, que é bambambam aos olhos humanos. Então não abra mão daquilo que é sagrado, não abra mão da sua fé, não abra mão da palavra de Deus. Mas pastor, a dívida é grande, pastor, e falta somente alguns dias para o agiota bater lá na porta. Eu quero dizer para você, Deus não precisa de dias, Deus não precisa de semana. Um segundo só já é suficiente para Deus mudar completamente a sua história. Um segundo é suficiente para o nosso Deus mudar a sua história. Pare de viver a situação de Acabe, entrar em desespero. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda em 2023. Acais faz uma escolha de quem ele seria servo. Ele mostra onde estava a sua confiança, em tudo, menos em Deus. Acais era guiado pelo que ele via. Para Acais, a Síria, um poderoso exército militar, uma potência militar da época, ele achou que ela seria o seu amparo. Mas depois ele viu que deu muito ruim, não funcionou nada. É em momentos de aperto, como o rei Acabe viveu, que a nossa fé é revelada. Tem coisas que são grandes aos olhos dos homens, parecem respostas, mas não são, porque somente Jeová é a resposta. A Síria, aos olhos de Acabe, parecia ser grande, parecia ser a solução, mas não foi. De acordo com o que nós ouvimos e vemos, o nosso coração há de nos denunciar em quem confiamos. Se você confia em Deus no deserto,
ou se você confia nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. A princípio parece ser bom ir para lá. Foi o que Ló achou. Abraão, escolhe para onde você ir. Ele olha as campinas verdejantes. Não, eu vou para lá. Ali vai ter pasto, ali vai ter alimento. Ali vai ter recurso. Tio, o senhor pode voltar, pode escolher o outro lado, aquele é meu. Só que nem a palavra diz que há coisas que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte, porque Deus não está lá. Sobra para Abraão o deserto, mas a palavra diz que o homem enriqueceu no deserto e prosperou no deserto, porque Deus estava com ele. A questão não é o lugar para onde você vai, é quem você leva com você para o lugar, é que faz toda a diferença. Você vai dizer se você confia em Deus, ou você continua usando a capa que o sistema está querendo colocar entre você. Para Bartimeu, a capa era uma garantia de recursos para ele. Era uma autorização do governo para ele poder ficar na porta da cidade, na porta da igreja e mendigar. A capa representava que ele era reconhecido como uma pessoa que precisava da ajuda. Mas quando ele ouve falar que é Jesus, ele começa a gritar, e Jesus fala, manda ele vir até mim. A palavra diz que ele largou a capa e foi até Jesus. Pare de ficar usando a capa que o sistema quer te dar. O sistema fica tentando colocar desesperança, amedrontando, dizendo que 2024 não vai ser um ano bom. Eu quero profetizar sobre a sua vida o que o bispo está profetizando sobre a comunidade das nações. 2024 vai ser o ano da porção dobrada sobre as nossas vidas, porção dobrada sobre a sua casa, porção dobrada sobre os seus recursos, porção dobrada sobre o seu projeto, porção dobrada todos os meses de 2024. Então pare de caminhar com a capa, joga essa capa fora. Pare de colocar confiança na Síria. A Síria não vai libertar você. Nós iremos mostrar para Deus se nós confiamos nele, ou se nós estamos desesperados com o exército de Faraó que está vindo ao seu encontro. Você está desesperado porque Faraó está vindo? Existe uma palavra profética que Deus liberou. Esses inimigos que você está vendo, você não vai mais ver. Você não vai mais lutar contra eles. Eu quero profetizar na sua vida, certos inimigos que estão te perturbando, você não vai precisar pelejar mais contra ele, porque Deus vai dar cabo deles em nome de Jesus. Não se atemorize, confie em Deus. Nós iremos mostrar se nós confiamos em Deus. E nós pegamos a vara, estendemos ela para o mar. Como eu disse, estava vindo Faraó com o exército todo contra Israel. A palavra diz que Moisés começa a clamar. E Deus fala, ei Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo marchar. E aí Deus fala, ei Moisés, lembra daquela vara? Aquela vara, quando você saiu lá de Midian, andando pelo deserto, encontrou com Arão, e depois você foi até lá o Egito, se apresentou diante de Faraó, você pegou aquela vara, você jogou a vara, ela se transformou numa cobra. Antes disso, lembra Moisés? Ela se transformou numa cobra lá no Monte Sinai. Que eu falei, você falou, eles não vão acreditar em mim. Eu falei, pega essa vara que está na sua mão, joga, ela virou uma cobra. Lembra daquela vara? Que depois você jogou diante de Faraó, virou uma cobra. Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, e aquela cobra comeu as duas cobras lá dos magos de Faraó. Ei, eu quero mostrar para você que a minha palavra, o meu poder ainda continua sendo o mesmo. Pega aquela vara insignificante.
Porque ela pode parecer insignificante na mão, na mão de uma pessoa qualquer, mas na mão do Filho de Deus, na mão da pessoa que confia, na mão daquele que acredita que eu habito dentro dele, essa simples vara vai ser um canal de abrir o mar vermelho e o milagre acontecer. Ei Moisés, aquela vara, ela é simples quando ela não está na mão certa, mas na sua mão ela é muito poderosa. O que Deus está dizendo hoje à noite: ei, começa a pegar aquelas coisas simples que você esqueceu lá atrás, porque Deus quer usar elas novamente através da sua vida. Volte à simplicidade, largue fora, comece a ser humilde, pegue a vara, apresente diante do mar, o mar vai se abrir, vocês vão entrar no mar, o faraó também com o exército vai entrar no mar, mas lá do outro lado você vai estender a vara e vai fechar o mar, e aqueles que antigamente eram ameaça para você, serão todos mortos em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, todos aqueles que no mundo espiritual são uma ameaça na sua vida, serão todos amarrados, amordaçados, repreendidos e lançados no inferno em nome de Jesus. Ei, não olhe para a Síria, não olhe para Israel, olhe para aquele que está do seu lado. Amém? Pegue a sua vara. Pegue a sua vara. O povo de Israel tremia como árvore sobre o vento forte, mas a palavra é: acautelai-vos, aquieta-te, não temas, não desanime o teu coração. Não desanime o seu coração, não desanime o seu coração, não desanime o seu coração, não temas por causa do filho, por causa do seu marido, não temas por causa do que você está vivendo, não temas, maior é o que está em nós do que aquele que opera. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é, então faça aliança com Jeová. Empurra essa pessoa do seu lado e diga assim: faça aliança com Jeová. Não, mas empurre com mais força e diga assim: faça aliança com Jeová. Ei, faça aliança com aquele que é Jeová Shalom. Gideão descobriu isso, que ele é o nada quebrado, o nada faltando, o nada fora do lugar, que ele é a paz. Então pare de temer e faça aliança com Jeová Shalom. Faça aliança com aquele que é Jeová Samar. Ezequiel chamou Deus de Jeová Samar. Deus está aqui, Deus presente está. Ele não está ausente, Ele está presente. Em cada momento, em cada situação da sua vida, Deus está presente. Se você fechar os seus olhos no momento mais difícil da sua vida e você perguntar assim: ei Pai, Jesus, Espírito Santo, onde o Senhor está nesse momento? Ei, você vai conseguir sentir o toque dele no seu ombro, você vai conseguir sentir a presença dele tomando conta do ambiente, porque ele é Jeová Samar, ele está presente. A palavra, ele mesmo diz: ainda que uma mãe amamente um filho que nasceu, filho do seu ventre, uma coisa que é impossível, mas mesmo que isso aconteça, eu, o Senhor, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe por quê? Ele é Jeová Shamar, Deus presente está. Então faça aliança com Ele, faça aliança com essa presença gloriosa, faça aliança com aquele que é Jeová Nissi, a minha bandeira, a minha vitória. Moisés chamou Deus de Jeová Nissi. Números capítulo 10, versículo 35, olha só o que diz. Números 10, 35. Está na mensagem. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti todos os que te odeiam,
Faça essa oração de Moisés comigo. Diga assim: levanta-te, Senhor. Sejam dispersos todos os que me aborrecem. Fujam diante da tua presença todos os nossos inimigos. Diga assim: levanta-te, Senhor. Nós temos um chamado. Somos uma igreja para glorificar o teu nome, através de conquista e através de vitória. Coloque sua confiança nele. Faça aliança com Jeová Nissi. Faça aliança com aquele que é Jeová Sabaote. Davi chamou Deus de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. As mulheres cantavam: Saul matou 1000, porém aquele que carrega a presença, aquele que é amigo, aquele que é íntimo, aquele que é próximo, não mata somente 10.000, mas ele matou 10.000. Eu quero profetizar com você, na sua aliança com Jeová Sabaote, uma porção 10x sobre o seu 2024. Eu profetizo uma porção 10x sobre o seu 2024. Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Deus da vitória, vai pelejar por você. Então não se preocupe, não vai prevalecer sobre a sua vida. E faça aliança com Jeová Rafá. Eu sempre digo isso no culto Souza, é uma das coisas que eu digo para mim mesmo. Gideão chamou de Jeová Shalom. Jeremias, Jeová Tsiqueno, a justiça. Davi, Jeová Sabaote. Mas em relação a Jeová Rafá, nenhum homem chamou ele. Ele mesmo diz: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Porque a cura para você, porque a libertação para você, porque a transformação para você, porque não foi um homem que descobriu, mas ele mesmo se revelou como o Senhor da cura. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Mas o texto mostra que em toda aquela situação de aperto de Acais, ele mostra a falta de fé de Acais. A verdade é que Acais ele estava totalmente desconectado. Acais não era um rei bom, Acais era um rei mau. 2 Reis 16, 2 e 3 mostra quem era Acais. A palavra diz: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou o incenso nos altos e outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Apesar de ser um rei mau, apesar de ser um rei idólatra, mas Acais, ele era rei de Judá. E havia uma palavra liberada sobre Judá. Gênesis 49, versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Shilo, e até que a ele obedeça todos os povos. Apesar dele ser um rei mau, apesar dele ser um rei iníquo, a palavra que Deus liberou sobre Judá, ela não mudou. O cetro não saiu da mão de Judá, não saiu da casa de Judá, e continua até hoje. Talvez você esteja amedrontado, talvez você esteja como Acais: não, eu não vou pedir um sinal, eu não vou colocar Deus à prova, porque ele tinha medo que o profeta poderia falar. Porque ele sabia a condição que ele estava vivendo, ele sabia os erros que ele cometeu, ele sabia que ele estava desconectado, ele sabia que ele estava queimado com o Senhor, e ele temeu. Mas Deus socorreu um rei que estava, um rei iníquo, um rei que se desviou.
Se essa é essa situação, você se encontra hoje caído, longe, você se acha indigno, porque você cometeu pecados que você não poderia ter cometido, porque você feriu a santidade dele, porque você fez promessas para ele, você não obedeceu, você viveu um período na sua vida muito alegre, um período muito cheio do Espírito Santo, um período que você andou no sobrenatural, mas você pisou na bola. Deus, eu quero dizer uma coisa para você: se Deus perdoou Acais, e Deus não abriu mão de Judá, e Deus, a bondade dele foi sobre Judá, e Deus expulsou os inimigos que levantaram contra Judá. Eu quero dizer para você, Deus não olha o pecado, mas Deus olha você como um pecador que se arrependeu, que está aqui no culto Sozo, quer ser curado, quer ser liberto, quer ser transformado. E eu tenho uma boa notícia para você: esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso está aqui presente, e Ele está te perdoando. Ei, a cruz que era sinal de maldição se tornou um sinal da sua vitória. Então não se desespere. Deus não está irado com você. Deus não está olhando o seu passado. Você não está vivendo no regime da lei. Na lei, quem pecava era apedrejado. Quem pecava era exposto. Quem pecava não tinha mais futuro. Mas você não está no regime da lei, você está no regime da graça. Pecou, tem perdão, tem restauração, tem reconciliação. Seus pecados podem ser como a escarlate, mas se tornarão alvo como a branca lã. A graça diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. A graça diz: sempre haverá uma saída para você, e essa saída era Jesus, é Jesus. Acais cometeu pecados terríveis, mas Deus o socorreu. Apesar de todo o erro, Ele trouxe livramento em meio ao pecado. É isso que Deus faz. Deus traz livramento em meio ao pecado, porque Deus não tem conexão com o pecado, mas Deus quer uma conexão com um pecador que se arrepende. A este Ele vai mudar a vida dele completamente, através do seu Filho Jesus. Enquanto o diabo te condena com seus pecados, Deus te restaura por meio da cruz. Enquanto o diabo te condena por meio dos seus pecados, Deus te restaura por meio da cruz. Por isso Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração, não estribes no seu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Não tire o foco do seu pai. Quando você tira o foco do seu pai, vem resistência. Quando você tira o foco do seu pai, vem angústia, perseguição. Começa a bater na sua porta. Problemas financeiros, de saúde ou familiares começam a surgir. A minha pergunta é: no meio da tragédia e da perda, no meio de tudo isso, você não consegue perceber a evidência do amor de Deus por você? Você não observa nenhum sinal de esperança? Você não consegue ver a nuvem do tamanho da mão do homem? Às vezes você desespera porque o profeta diz: vai lá, vê se tem alguma coisa. Não tem nada. Ele fala: volta de novo lá, não tem nada. Não, vai lá pela terceira vez e você não consegue enxergar nada. Vai pela quarta, nada. Quinta, nada. Sexta, nada. Mas sete é a perfeição. 7 é quando os olhos se abrem espiritualmente.
E até então, aquele que não conseguia enxergar nada no mundo espiritual, consegue enxergar a nuvem do tamanho da mão do homem. Mas o que é uma nuvem do tamanho do homem depois de 3 anos e meio de seca? E o profeta vira para Acabe, agora o rei Acabe: aparelha o teu carro, porque senão você vai ser pego pela tempestade. Como assim? É céu de brigadeiro? É céu de brigadeiro. Mas quando aquele que retém todo o poder libera uma palavra, as coisas mudam de um instante para o outro. Eu quero profetizar na sua vida que as coisas vão mudar para você de um instante para o outro, porque Deus já está dizendo: ei, em 2024, abra seus olhos, tem uma nuvem do tamanho da mão do homem, e essa nuvem está trazendo muita chuva para você. Aquilo que era estéril, aquilo que era seco, ao ponto de estar rachado a terra, está vindo uma chuva abundante, que vai umidificar a terra vai produzir árvores irão produzir semente, e você vai ter uma grande colheita em 2024. Esforça-te, anima-te, não temas, porque Deus é contigo. Deus vai cumprir cada palavra que liberou ao seu respeito. Feche seus olhos. O rei Acais, ele temeu, o povo temeu, porque eles foram presos por uma visão humana. Mas sempre haverá um profeta de Deus que vai ter uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Sempre haverá um profeta que vai dizer: anima-te, não tema, esforça-te, porque não dormita nem dorme aquele que te guarda. Eram 2 exércitos grandes. Ele tenta buscar socorro na mão, através de um socorro humano, mas o homem não pode te livrar. Aos olhos dele, a Síria era uma potência militar que poderia derrotar a Síria e Israel, mas não conseguiu. E Deus fala: por que você colocou a confiança em quem não tem força? Deus está dizendo hoje: por que você está colocando a sua confiança naquele que não pode trazer a solução para você? Será que é tão difícil confiar em mim, na minha palavra? Será que é tão difícil acreditar que o seu milagre vai acontecer? A palavra diz que pelejaram contra Jerusalém, mas Jerusalém é guardada, Jerusalém é protegida, Jerusalém tem pai, Jerusalém tem rei, e Ele é o único rei, não existe outro rei. Ele é o único Deus, não existe outro Deus. A palavra diz que Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Você é a Jerusalém de Deus. E o Deus que interviu no passado, livrando Jerusalém na época de Acás, é o mesmo Deus que está agindo aqui ao seu favor. Então levante as suas mãos e comece a clamar por Ele. Comece a clamar pela sua cura. Comece a clamar pelo seu milagre. Comece a dizer: Deus, eu não vou buscar ajuda na Síria, eu vou buscar ajuda no Senhor. Diga assim: Deus, eu não vou colocar minha confiança em primeiro lugar na medicina. Eu sei que o Senhor pode usar a medicina, mas eu vou colocar minha confiança primeira no Senhor. Diga assim para Deus: Senhor, o Senhor não vai ser segundo plano na minha vida, o Senhor vai ser o primeiro plano. O Senhor não vai ser, Deus, o último, não, o Senhor vai ser o primeiro. Há uma cura em Jesus acontecendo hoje sobre a sua vida. Há uma cura acontecendo na sua família. Há uma cura acontecendo nos seus recursos financeiros. Há uma cura acontecendo nos seus sonhos, nos seus projetos que foram esquecidos, engavetados. E Deus está falando: ei, volta, pega aquela simples vara, porque com aquela simples vara você vai abrir o mar diante de você e você vai chegar na sua terra prometida. Há uma cura sendo liberada sobre a sua vida. Pai, olha essas mãos levantadas. Por que temer se só o Senhor, que nos dá força,
A tua força será, Pai, sobre os nossos dias. Como o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas nós não devemos ter medo. Como a tua palavra diz, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque o menino verdadeiramente nasceu, cresceu, se tornou homem, aos 30 anos se manifestou para o mundo, curou, libertou, transformou a vida de pessoas. Mas o plano não era só para aquela época, o plano era para uma eternidade. Aí ele subiu na cruz, entregou a sua vida, derramou o seu sangue. Aquilo que era maldição se tornou o símbolo de vitória. E a cruz é nosso símbolo de vitória. Porque nós seremos curados, porque pessoas sairão curadas hoje, Pai. Pessoas que estão aqui presentes, pessoas que estão nos assistindo. Porque o plano foi pago ali naquela cruz. E o resultado do plano é para a eternidade toda. Pessoas ainda serão curadas em 2023. Pessoas ainda terão suas vidas transformadas em 2023. Pessoas terão a sua situação completamente mudada em 2023. Já preparando para um 2024, que vai ser um ano marcado por cura, salvação e libertação. Um ano marcado por milagre, porque o Jeová está no nosso meio. E nós nos apropriamos da sua presença. Então eu quero profetizar a cura que há em Jesus sobre a vida de pessoas aqui, Pai. Que as dores desapareçam no corpo em nome de Jesus. Que as portas se abram em nome de Jesus. Pai, que a sabedoria do céu, como foi dada a Salomão, seja derramada sobre a vida de pessoas aqui. Que pessoas se levantem para ser resposta para o Brasil e resposta para o mundo. Pai, que em nome de Jesus levante profetas no nosso meio. Pessoas que vão ouvir, ó Pai, o que está sendo anunciado no céu, irão transmitir aqui para a terra. Deus, levanta pessoas no mover da cura, levanta pessoas no mover da operação de milagres, levante pessoas, ó Pai, Senhor, com palavras de conhecimento. Levanta, Pai, uma igreja poderosa, levante uma igreja sobrenatural, levante uma igreja que vai, ó Pai, mudar a atmosfera do ambiente, para que quando as pessoas entrarem por aquela porta, elas sintam a presença de Jeová no nosso meio, a presença do Espírito Santo no nosso meio. Ei, Pai, nós estamos subindo a montanha, nós estamos criando uma atmosfera, nós estamos criando algo, não é somente para os nossos dias, nós estamos criando algo para o dia dos nossos filhos, para o dia dos filhos dos nossos filhos. Ah, Pai, nós estamos revolucionando, nós estamos agitando o céu, nós estamos agitando as águas, nós estamos dizendo para os paralíticos: ei, levanta-te e anda. Nós estamos dizendo para o cego: vem até nós. No poder do nome de Jesus, olhos serão abertos. No poder do nome de Jesus, Efatá, ouvidos serão liberados. No poder do nome de Jesus, pernas irão crescer, membros irão desenvolver. No poder do nome de Jesus, o tumor vai sair, o Alzheimer vai dar lugar para a cura, o mal de Parkinson vai dar lugar para a cura, a fibromialgia vai dar lugar para a cura, a endometriose vai dar lugar para a cura, doença no pulmão, doença nas articulações, doença nos rins, dará um lugar à cura que há em Jesus Cristo de Nazaré. Há um poder sobrenatural se movendo nesse ambiente, e nós te abençoamos com a cura que há em Jesus Cristo de Nazaré. Se você acredita e confia nessa palavra, você que está em casa, acredita e confia nessa palavra, faça barulho aí em nome de Jesus. Faça barulho em nome de Jesus. Receba, 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 receba a cura. Receba a cura que há em Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A equipe vai se posicionar. Nós queremos ainda orar por você que deseja ainda receber uma oração, e você que não deseja receber essa oração, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quero abençoar ainda o restante da sua semana, com o restante de semana poderosa, um restante de semana sobrenatural. Eu gostaria que você virasse para essa pessoa do seu lado
E como profeta de Deus que carrega o Espírito Santo, diga assim para essa pessoa: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o seu coração, porque Deus decidiu lutar a sua batalha. Ele entrou para vencer e não para perder. Se prepare, você vai glorificar o nome de Deus contando o seu testemunho. Diga assim: que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Uma ótima semana e Deus abençoe a todos.